Acendeu. Boa noite a todos, secretários, vereadores, munícipes presentes, ouvintes da Rádio Cravinhos FM, internautas. Em nome de Deus, declaro aberta a 16ª sessão ordinária do dia 15 de outubro de 2013. Eu peço a todos que fiquem de pé para a execução do hino nacional brasileiro e logo em seguida o hino de Cravinhos.
Peço ao secretário para chamar 2 vereadores. Antônio Carlos Galati Braz. Antônio Geraldo Aníbal. Presente. Carlos Lúcio Cabeça Bertoletti. Cláudio Molesini Teles. Éder Agrela Alves. Francisco José Barroso Veste presente. Elcio Médico. Tamar Gomes Bueno. José Carlos Rossi dos Reis. Paulo Donizete Furlano Trevisan. Silvio Luiz Faetano Fernandes. Presente. Walter Pereira Bens. Wagner Susumo Shimazaki. A ata da 15ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal, realizada no dia 1º de outubro de 2013. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. For contra, fique de pé. A ata foi aprovada por todos os vereadores. A ata da 4ª sessão extraordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal, realizada no dia 9 de outubro de 2013. A ata está em discussão. A ata está em votação. Se for a favor, permaneça sentados. Se for contra, fique de pé. A ata foi aprovada por todos os vereadores. Tem o ofício de número 129/2013. Tenho a honra e satisfação deste por meio cumprimentar em seja o balancete mensal da receita e despesa referente ao mês de setembro de 2013. O balancete está na secretaria à disposição de todos os vereadores. Projeto de Lei de 1880/2013. Esse projeto está acompanhado de um ofício de urgência urgentíssima de número 368/2013. Esse projeto já foi lido, eu peço, secretária, faça a leitura. Foi lido não? Já foi lido. Lá que a sessão extraordinária. Foi não, foi. Hã? Foi não. Sessão extraordinária? Não foi lido. Não, porque não teve parecer. Não, mas Foi lido? leitura. Não foi lido. Não foi, vai ser lido hoje. Ele vai ser lido hoje e votado no pedido de urgência. Vamos ler. Isso. Não. Então eu peço ao secretário, faça a leitura do projeto. Cravinhos, 2 de outubro de 2013. Ofício GP 368/2013. Excelentíssimo senhor presidente, inicialmente apraz-me cumprimentá-lo e nesta oportunidade tomo a liberdade, para com a máxima vênia, encaminhar a vossa excelência e demais ínclitos legisladores
o projeto de lei abaixo listado. Projeto de lei número 1880/2013. Outro sim, solicito que o projeto em epígrafe seja tramitado em regime de urgência urgentíssimo, nos termos do artigo 57, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal. Sendo que se apresenta para o momento, renovo meus protestos de elevada estima e consideração. Projeto de lei número 1880/2013, de 2 de outubro de 2013. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$170 mil para cobrir despesas que especifica e altera e acrescenta nova redação do anexo 1 e 2 da LDO, Lei das Diretrizes Orçamentárias, da LOA, Lei Orçamentária Anual, e dos anexos 2, 3, 4, 5 e 6 do PPA, Plano Plurianual. Pede pela ordem, pode falar no microfone. Foi lido. Não, vereador, pela ordem o senhor tem direito de dizer. Pode ligar e falar, pela ordem. O projeto foi lido e rejeitado a urgência. Não foi votada a urgência. Presidente, eu acredito que esse projeto já foi lido e foi votado foi rejeitado o pedido de urgência dos dois projetos. Aquele outro projeto que foi de urgência, vereador, foi daquele do convênio. 1.300.000 junto com esse 170 Mais mil. do convênio. Entendeu? Entendeu, Dê? Foi lido? Aqueles dois, esse não. Esse não está nada. Ele foi lido, mas não deu parecer. Foi lido, rapaz. Foi lido. Deixa eu ler. E tem parecer nele aí? As Hã? funções? Deixa eu ler. Mas hoje- Não, parecer vai dar depois, vai ser só lido. Pela Pode ordem, continuar. presidente. Não, pode falar. Esse projeto ele entrou na explicação do 1.300.000. Acabou se explicando junto, mas ele não foi lido. Nós tomamos conhecimento porque a explicação ocorreu em relação aos dois projetos, mas Deixa eu leitura dar leitura. não aconteceu. Faço leitura. Pode dar continuidade. Acabou de ler o projeto, Silvio? Não. Ia começar aqui. José Carlos Carrascosa dos Santos, prefeito municipal de Cravins, Estado de São Paulo, propõe à Câmara Municipal de Cravins o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$170 mil. Educação, R$170 mil. Artigo 2º. O recurso para a cobertura do presente crédito correrá por conta da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias. Educação, subvenção social, 30 mil. OSTP jurídica, 40 mil. Limpeza pública, 100 mil. Artigo 3º. Altera e acrescenta a nova redação do anexo 1 e 2 da LDO, Lei das Diretrizes Orçamentárias, da LOA, Lei Orçamentária Anual, e dos anexos 2, 3, 4, 5 e 6 do PPA, Plano Plurianual, do artigo da Lei 1252/2009, na função 12, Educação, e 15, Urbanismo, e da subfunção 361, 365 e 452, referente ao custo financeiro para o exercício de 2013. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. A suplementação se faz necessária para a devida despesa da obra do Centro de Lazer Geraldo Ximenes, anexo à Escola Antônio Joaquim da Silva. Salienta ainda que, por determinação do Egresso Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, as deliberações, as alterações de programa ou natureza de despesas necessitam de leis do Legislativo. Por ser verdade, firma presente, Cravins, 1 de outubro de 2013. Ângela B. Estela Sampaio. Esse projeto, então, como ele vem acompanhado de um ofício de urgência urgentíssima, de número 368/2013, eu coloco a urgência do projeto em discussão. Senhor presidente, eu posso ter uma reunião com o grupo do PRP, 5 minutinhos? Para nós discutir a urgência desse projeto? 5 minutinhos. Sei lá, vereador, porque vai ter um intervalo de 5 minutos depois, né? Não é para votar o projeto? Pode, não. A ordem de urgência precisa. Ou põe requerimento em votação depois do intervalo. Aí dá um intervalo para ele reunir. Pode. Vai dar um intervalo. Aí,
Então, E ele... Isso, aí você põe a votação, coloca em votação o regime de urgência e depois do intervalo, Tonho. pode ser. Pode Faz ser, assim. vereador? Pode ser, vereador. Para não Pode ser. É, suspender duas vezes a Tudo bem, sessão. Projeto de lei de 1881/2013. Peço ao secretário faça a leitura. Cravinhos, 10 de outubro de 2013. Ofício Gabinete do Prefeito 395/2013. Seletivo senhor presidente, inicialmente apraz-me cumprimentá-lo e nesta oportunidade tomo a liberdade para com máxima vênia encaminhar a Vossa Excelência e demais inclícitos legisladores o projeto de lei abaixo listado, projeto de lei 1881/2013. Sendo só que apresento para o momento, renovo meus protestos de elevada estima e consideração. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal. Projeto de lei 1881/2013, de 10 de outubro de 2013. Concede auxílio financeiro para entidade filantrópica Associação das Irmãs Franciscanas. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal de Cravinhos, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, propõe à Câmara Municipal de Cravinhos o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Executivo autorizado a conceder a título de auxílio financeiro à entidade filantrópica Associação das Irmãs Franciscanas, inscrita no CNPJ 47.405.931/0001-33, concede à Rua Dias da Costa, número 624, o valor de R$120 mil, destinados para as despesas de reforma e ampliação a ser realizada no exercício de 2013. Parágrafo único. O recurso somente poderá ser utilizado para as despesas decorrentes da autorização concedida do artigo anterior. Artigo 2º. A entidade deverá prestar contas do auxílio recebido no prazo definido no termo do convênio, nos termos das instruções emanadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ficando impossibilitada de receber novos auxílios se não o fizer. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrá por conta de dotações próprias consignadas no orçamento, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal. Esse projeto será encaminhado para as comissões para analisar e dar seus pareceres. Projeto de lei de número 1882/2013. Peço ao secretário faça a leitura. Cravinhos, 14 de outubro de 2013, ofício 396/2013. Excelentíssimo senhor presidente, inicialmente apraz-me cumprimentá-lo e nesta oportunidade tomo a liberdade para com a máxima vênia encaminhar a Vossa Excelência e demais ínclitos legisladores o projeto de lei abaixo listado. Projeto de lei 1882/2013. Sendo só que se apresenta para o momento, renovo meus protestos de elevada estima e consideração. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal. Projeto de lei 1882/2013, de 14 de outubro de 2013. Da nova redação ao artigo 1º da Lei Municipal número 1949, de 14 de agosto de 2013, que autoriza a Prefeitura Municipal de Cravinhos a custear despesas com escritura aos adquirentes dos imóveis do conjunto habitacional João Berbel 3. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal de Cravinhos, no uso de suas atribuições legais, propõe à Câmara Municipal o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei Municipal número 1949/2013, de 14 de agosto de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o município de Cravinhos autorizado a pagar as despesas com registros, custas e emolumentos relativos à escritura dos adquirentes das unidades habitacionais do conjunto habitacional João Berbel 3. Artigo 2º. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão à conta da seguinte dotação orçamentária, suplementada se necessária. Número 76 3390 3900 04123 004 2007 OSTP Jurídica. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal. Mensagem ao projeto de lei 1882/2013, de 14 de outubro de 2013.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, excelentíssimos senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar para a apreciação desta augusta Casa Legislativa o anexo projeto da lei que dá nova redação ao artigo 1º da Lei Municipal 1949, de 14 de agosto de 2013, que autoriza a Prefeitura Municipal de Cravinhos a custear as despesas com escrituras adquirentes dos imóveis do conjunto habitacional João Berbel 3. Como é do conhecimento dos nobres vereadores, há anos os adquirentes das unidades habitacionais do conjunto João Berbel 3 aguardam a regularização de suas escrituras, de modo que o presente projeto de lei inclui o custeio do registro, proporcionará a essas pessoas e suas famílias exercerem o direito de propriedade em sua plenitude. Aproveitamos ainda a oportunidade para manifestar nossos protestos de estima e mais alto apreço a Vossa Excelência, bem como aos vossos pares. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal. Anexo à lei anterior. Esse projeto também será encaminhado para as comissões para analisar e dar seus pareceres. Passamos agora a fazer a leitura do Legislativo. Requerimento de número 1826/2013. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro observar as formalidades legais e regimentais, depois de ouvido o douto plenário, para que se oficie o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Cravinhos, que juntamente com os setores competentes da administração, justifique e responda formalmente quais são os cargos comissionados existentes junto à municipalidade de Cravinhos. Informe ainda quem são os ocupantes de tais cargos atualmente, bem como quais foram as pessoas que preencheram no ano de 2012, além da remuneração pertinente ao cargo. Ainda apresente cópia da última portaria de exoneração e nomeação de cada cargo, frisando quais são ocupantes de cargo de carreira na municipalidade de Cravinhos. Justificativa. Devido ter sido procurado por diversos moradores que indagam sobre os cargos comissionados existentes na municipalidade de Cravinhos, inclusive seus vencimentos, caso não seja possível o atendimento, requeiro justificativa formal para informar aos moradores. Sala das Sessões, 14 de outubro de 2013, Cláudio Molesini Teles, vereador. Requerimento número 1827/2013. Senhor presidente, senhores vereadores, Itamar Gomes Bueno, dentro das formalidades legais e após a aprovação do plenário, expõe e requer o seguinte. Na administração anterior foi adquirida uma bomba reserva para o poço artesiano do Jardim Itamaraty. Neste ano, a mesma já foi utilizada em razão da quebra recentemente, o que causaria maiores transtornos se não houvesse a sobressalência imediata. Acontece que depois dos serviços realizados para colocar o poço artesiano em funcionamento, a bomba sobressalente não foi devidamente reparada, ponto de substituir uma outra possível quebra. Diante dessa situação, requer que o prefeito municipal determine ao setor competente da administração, desenvolva os procedimentos de praxe com a finalidade de reparar a bomba reserva para o poço artesiano do bairro Jardim Itamaraty. Cravinhos, 14 de outubro de 2013, Itamar Gomes Bueno, vereador. Moção número 435/2013. Senhor presidente, senhores vereadores, apresento, observadas as formalidades legais e regimentais e depois de ouvido do outro plenário, moção de aplauso ao senhor Carlos Alberto de Oliveira, conhecido popularmente como Canastra, pela ação social realizada nas dependências do Cravinhos Tênis Clube, CTC, no dia 11 de outubro de 2013. Em referida data, Carlos Alberto de Oliveira, Canastra, realizou um baile beneficente denominado Show Beneficente Pagode dos Amigos, onde sua renda foi revertida na totalidade à família de uma jovem cravinhense que tanto necessita. Frisa-se que Carlos Alberto de Oliveira organizou o referido evento de forma exemplar, sem nenhuma intenção de promoção financeira ou pessoal. Pelo contrário, lutou para arrecadar fundos a uma ação puramente social. Assim, devemos enaltecer a grandiosidade da ação do senhor Carlos Alberto de Oliveira, Canastra, que foi simples e singela, mostrou claramente a importância que tem em nossa cidade. Fica ainda solicitado que, após a aprovação do douto plenário, seja cientificada a parte da homenageada. Sala das Sessões, 14 de outubro de 2013, Silvio Luiz Faetano Fernandes, vereador.
Moção número 436/2013. Senhor presidente, senhores vereadores, apresento, observadas as formalidades legais e regimentais, e depois de ouvido o douto plenário, a presente moção de aplausos à Loja Maçônica Esperança pela organização do terceiro Dia das Crianças, que foi realizado no dia 12 de outubro de 2013 no Parque Ecológico de nossa cidade, em parceria com a Municipalidade de Cravinhos. Enaltecemos que o referido evento atendeu milhares de crianças, jovens e adultos de Cravinhos, quando foi distribuído gratuitamente refrigerante isotônico, cachorro-quente, bolo, além de muita diversão a todos os presentes. Devido à grandiosidade do evento, que contou com a presença maciça da população craviense, devemos enaltecer a organização, além da importância da referida ação da Loja Maçônica Esperança. Fica ainda solicitado que, após a aprovação do douto plenário, seja cientificada a parte homenageada. Sala das Sessões, 14 de outubro de 2013, Silvio Luiz Faetano Fernandes, vereador. Indicação número 2574/2013. Senhor presidente, senhores vereadores, indico observadas as formalidades regimentais e após ciência dos nobres pares, seja oficiado o Executivo Municipal solicitando a colocação de placa de trânsito de estacionamento somente do lado direito da rua Bernardino de Campos, nas imediações da rua Bonfim até a rua Cesário Mota. Justificativa. Em virtude do grande movimento de veículos e pedestres por ocasião de cultos da igreja localizada na referida localidade, muitos proprietários de veículos encontram dificuldades no estacionamento, que atualmente é permitido em ambos os lados. Sala das Sessões, 14 de outubro de 2013, José Carlos Rossi dos Reis, vereador. Indicação número 2568/2013. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que, juntamente com o setor competente da administração, verifique a viabilidade e a possibilidade de construir pequenas entradas laterais e passeios até a pista principal do Parque Ecológico, além de nova pista asfáltica. Justificativa motivo, devido estar sendo procurado por diversos moradores, solicitando a criação de entradas secundárias no Parque Ecológico, além da ampliação da pista de corrida. Frise que as referidas indagações vêm acompanhadas de informações de alto fluxo de pessoas praticando esporte no local, o que é saudável e deve ser relevado para o bom atendimento. Caso não seja possível, solicito justificativa sobre o motivo para que eu possa explicar aos moradores, se for o caso. Sala das Sessões, 14 de outubro de 2013, Silvio Luiz Faetano Fernandes, vereador. Indicação número 2569/2013. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que, juntamente com o setor competente da administração, verifique meios e construa um teatro municipal onde existe hoje o Clube Recreativo Cidade Campo, localizado no centro da cidade de Cravinhos. Justificativa. Justifico essa indicação uma vez que é preciso valorizar a nossa cultura no sentido de criar novos espaços para eventos e estudos. Acredito que construindo um espaço físico adequado à formação dos alunos e também entretenimento da população, significa oferecer pleno acesso a recursos culturais relevantes para a nossa cidadania, através da interação com materiais e instrumentos variados em artes visuais, música, dança e teatro. Sendo assim, solicito ao Executivo que providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 14 de outubro de 2013, Elcio Médico, vereador. Indicação número 2570/2013. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que, juntamente com o setor competente da administração, adquira um caminhão de pequeno porte, adaptado com elevador, para otimizar trabalhos como instalação elétrica suspensa, poda de árvores, entre outros trabalhos, que exija deslocamento de nível. Justificativa. Justifico essa indicação, uma vez que trabalhos de manutenção elétrica e outros, por muitas vezes estão sendo feitos com auxílio de escada, onde as mesmas não oferecem a mesma segurança que os caminhões adaptados com elevador, tendo por finalidade deixar o trabalho com melhor qualidade e maior segurança ao operador. Sendo assim, solicito ao Executivo que providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 14 de outubro de 2013, Elcio Médico, vereador. Indicação número 2571/2013. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que, juntamente com o setor competente da administração, viabilize o término da obra, onde seria um abrigo de caninos e felinos, localizado atrás da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cravinhos. Justificativa.
Justifico essa indicação, uma vez que na cidade de Cravinhos não existe nenhum local para que, dentro das normas, sirva de abrigo a animais abandonados. Esse seria necessariamente para controle populacional de caninos e felinos do município, além de assistência médica veterinária a animais errantes ou cujos proprietários sejam de baixa renda. O termo da construção dentro das recomendações técnicas para se albergar animais é de grande valia, uma vez que são muitos os animais abandonados, sendo assim, recorro ao Executivo. Sala das Sessões, 14 de outubro de 2013, Elcio Médico, vereador. Indicação número 2572/2013. Assunto: remoção ou poda de árvore no canteiro da Avenida Dona Rita Cândida Nogueira, em frente aos números 790 e 795. Senhor presidente, senhores vereadores, Carlos Lúcio Cabeça Bortolete, vereador integrante da bancada do PRP, vem indicar, após ouvido do outro plenário na forma regimental, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, juntamente com o setor competente da municipalidade, solicitando as medidas cabíveis e apropriadas para a remoção ou a poda de uma árvore existente na Avenida Dona Rita Cândida Nogueira, em frente aos números 790 e 795. Justificativa. Justifique-se tal pedido, tendo em vista que, além da aparência estética de abandono, os galhos da referida árvore encontram-se totalmente secos. Isso posto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação da presente indicação. Cravinhos, 14 de outubro de 2013, Carlos Lúcio Cabeça Bortolete, vereador. Indicação número 2573/2013. Assunto: sinalização de trânsito na esquina da Rua Prudente de Moraes com Rua Manuel Amaro e Bonfim. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental que seja oficiado do senhor prefeito municipal que adote as medidas cabíveis e apropriadas no sentido de providenciar pintura de solo com a indicação pare na esquina da Rua Prudente de Moraes com as ruas Manuel Amaro e Rua Bonfim. Justificativa. Justifique-se tal indicação, tendo em vista que, em virtude da sede da Justiça do Trabalho na Rua Manuel Amaro, a esquina da Rua Prudente de Moraes é bastante movimentada. Cravinhos, 14 de outubro de 2013, Carlos Lúcio Cabeça Bertolete, vereador. Indicação número 2574/2013. Senhor presidente, senhores vereadores, indico, observadas as formalidades legais e regimentais e após ciência dos nobres pares, seja oficiado ao Executivo Municipal solicitando a colocação de placa de trânsito e estacionamento somente do lado direito da Rua Bernardino de Campos, nas imediações da Rua Bonfim, até a Rua Cesário Mota. Justificativa. Não sei. Não é do Angola? Do Angola. Essa indicação não é do Angola? Não, eu já li. Então tem duplicidade. Você pegou? Não. Coisa assim. É dele. Indicação número 2575/2013. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que, juntamente com o setor competente da administração, tome providências quanto à sinalização de trânsito, e também da identificação de entrada da cidade. Nas duas entradas da cidade, localizada na rua Manuel Gomes dos Santos, com a rodovia Anhanguera, solicito ainda que nessas entradas sejam colocadas postes de iluminação para que a mesma seja melhor identificada e que também seja mais segura para os motoristas. Sendo assim, recorro ao Executivo para que providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 14 de outubro de 2013, Antônio Carlos Galate Braz, vereador. Indicação número 2576/2013. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, juntamente com o setor competente da administração, reiterando solicitações já efetuadas nesta casa, que tome providências quanto a alargamentos dos poderes nas pontes localizadas nas ruas a Avenida Oswaldo Henrique de Matos, próxima a Leco, e também próxima ao supermercado Mialik, e que sejam colocadas proteções para que possam ser evitados acidentes com pedestres e automóveis. Solicito ainda que, próximo a Leco, proíba o estacionamento do lado direito da ponte, onde ali improvisaram uma entrada para o Parque Ecológico. Sendo assim, recorro ao Executivo para que providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 14 de outubro de 2013, Antônio Carlos Galate Braz, vereador. Indicação número 2577/2013. Senhor presidente, senhores vereadores,
indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que, juntamente com o setor competente da administração, tome providências quanto à construção de uma sarjeta na Avenida Rita Cândida Nogueira, com a Rua Rui Barbosa. Justificativa. Justifique essa indicação, uma vez que a água que desce por esta via, sem o escoamento adequado, causando erosões no asfalto. Sendo assim, recorro ao Executivo para que providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 14 de outubro de 2013, Antônio Carlos Galate Braz, vereador. Indicação número 2578/2013. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental que se oficia o excelentíssimo senhor prefeito municipal, juntamente com o setor competente da administração, tome providências ao recapeamento da rua Ângela Berbel Pagano, marginal, localizada no bairro Jardim Alvorada. Justificativa. Justifico essa indicação, uma vez que a água que desce por esta via está sem escoamento adequado, causando erosões no asfalto e, sendo assim, mais prejudicados por uma via com trânsito intenso de veículos pesados. Assim sendo, recorro ao Executivo para que providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 14 de outubro de 2013, Wagner Susumo Shimazaki, vereador. Indicação número 2579/2013. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que, juntamente com o setor competente da administração, tome providências quanto à sinalização de trânsito e também identificação de ruas nos bairros Jardim Alvorada, Nova Cravinhos e Jardim Santana. Justificativa. Justifica essa indicação, uma vez que, nos referidos bairros, a sinalização ainda é escassa, tornando o acesso difícil e também contribuindo para acidentes, no caso de falta de sinalização de trânsito. Sendo assim, recorro ao Executivo para que providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 14 de outubro de 2013, Wagner Susumo Shimazaki, vereador. Indicação número 2580/2013. Senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie o excelentíssimo senhor prefeito municipal, que juntamente com o setor competente da administração providencie com a máxima urgência recapeamento asfáltico da Rua Padre Jácomo de Petras em toda a sua extensão, e principalmente próximo ao número 386, onde é parada de ônibus. Assim sendo, recorro ao Executivo Municipal para as providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 14 de outubro de 2013, Antônio Geraldo Aníbal, vereador. Indicação número 2581/2013. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que, juntamente com o setor competente da administração, viabilize estudos para a reorganização da jornada de trabalho das margaridas de nosso município, no horário de verão. Justificativa. A partir do próximo dia 20 está previsto o início do horário de verão em algumas regiões do país. Considerando a possibilidade de altas temperaturas diárias, efetuamos a presente, uma vez que as margaridas de nossa cidade, que efetivamente prestam serviço nas ruas de nossa cidade, ficam expostas diariamente. Contudo, havendo consenso entre as partes, poder-se-ia haver uma alternância de horário para que as mesmas possam prestar seus valorosos serviços com qualidade de vida diferenciada. Sala das Sessões, 14 de outubro de 2013, Francisco Vesse, vereador. Indicação número 2582/2013. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, juntamente com o setor competente da administração, proceda a reparos na pavimentação da rua Wilson Xuxo, esquina com a rua 19 de outubro, com rebaixo do leito para escoamento contínuo de águas pluviais. Justificativa. Naquele local, constantemente a pavimentação fica danificada, devido ao escoamento de águas pluviais não terem curso contínuo, e assim acabam parando no meio-fio e, consequentemente, infiltrando na camada asfáltica, causando danos na mesma. Contudo, efetuamos a presente, uma vez que, com o devido escoamento das águas pluviais do referido local, além da melhoria para os moradores das imediações e transeuntes, poderemos evitar gastos ao erário. Sala das Sessões, 14 de outubro de 2013, Francisco Vesse, vereador. Indicação número 2583/2013. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que, juntamente com o setor competente da administração, verifique uma forma de fazer a reconstrução com a máxima urgência do muro que foi demolido do Clube Recreativo Cidade Campo, localizado na rua Colifeu de Azevedo Marques, no bairro Itamaraty. O mesmo encontra-se aberto e os munícipes das localidades próximas estão queixando-se de que o mesmo tornou-se local de tráfico de drogas e vandalismo.
Portanto, para preservar a tranquilidade e os bens dos moradores, recorro ao Executivo Municipal para que providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 14 de outubro de 2013, Wagner Sussumo Shimazaki, vereador. Não havendo mais nada a ser lido do legislativo, passamos à leitura do diversos. Solidariedade 77. São Paulo, 8 de outubro de 2013. Senhor Presidente, indicamos o vereador Éder Agrela Alves, SDD, para ocupar a liderança do Partido Solidariedade nessa egrégia Câmara Municipal de Cravinhos. Certo de que o presente rogativa perceberá por parte de Vossa Excelência restrito acolhimento, fico à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Davi Martins, Presidente Estadual Solidariedade São Paulo. Ofício AJ número 506/2013. Assunto: implantação de um poço artesiano. Senhor vereador, encaminha a Vossa Excelência o ofício número 506/2013, encaminhado ao governador do Estado de São Paulo na data de 4/10/2013, onde solicitamos implantação de um poço artesiano. Senhor governador, encaminho a Vossa Excelência o ofício especial da Câmara Municipal de Cravinhos, a mim dirigido pelos senhores vereadores Éder Agrela Alves, Cláudio Molesini Teles, Antônio Geraldo Aníbal, Silvio Luiz Faetano Fernandes e Carlos Lúcio Cabeça Bertoletti, no qual solicitam nosso empenho junto ao governo do Estado no sentido da liberação de recursos para aplicação na implantação de um poço artesiano conforme o ofício especial em anexo. A perfuração desse poço se faz necessária para a captação e distribuição de água, suprindo a demanda das casas e dos loteamentos do município. Na expectativa de vosso acolhimento, agradeço antecipadamente e coloco-me à disposição. Arnaldo Jardim, deputado federal. Não havendo mais nada a ser lido, está aberto o pequeno expediente para o vereador que queira fazer uso da palavra. Deixa eu mandar intervalo. Não havendo nenhum vereador que queira fazer uso da palavra, vamos dar um intervalo. Eu vou fazer. Vereador Francisco Vessa. Senhor presidente, secretário, nobres colegas, munícipes que nos honram com a visita, ouvintes da Cravinhos FM, internautas. Senhor presidente, poderia até vir no grande expediente, mas o motivo maior que me traz é desejar boas-vindas ao vereador o Paulinho do Breno, Paulo Trevisan, que você possa desempenhar um bom papel nesta casa. E naquilo que nos couber, podem contar com aquilo que for necessário para a melhoria da nossa cidade, na qualidade de vida da nossa população, porque assim é que nós estamos. Inclusive, houve uma manifestação no jornal A Tribuna com relação à sua pessoa, mas espero que aqui a consciência impere e que aquilo que for melhor para a nossa cidade, como eu acredito que é para todos os demais nobres colegas. Seja bem-vindo, Paulinho. Com relação a algumas indicações, especial a que eu fiz sobre as margaridas, é que durante o horário de verão, o sol é muito intenso no meio do dia. Então eu recorro ao prefeito municipal para reordenar a jornada das margaridas. Poderem, num consenso, entrar mais cedo, fazer um horário de intervalo maior, com essas situações. Agora, uma outra coisa, eu acho que está tendo nesta casa algumas divergências. Eu gostaria de colocar aqui, presidente, até para os demais colegas, para que a gente pudesse ter um encaminhamento, um direcionamento melhor das situações. Nós tivemos hoje, no início da sessão, uma situação que ficou um pouco constrangedora. Confesso ao senhor, com todo respeito, que existem situações que nós devemos fazer, existem situações que nós devemos cumprir. Então, como foi colocado algumas situações aqui, hoje, o vereador, meu colega, meu amigo, Dr. Wagner, solicitou ontem algumas informações com relação ao projeto de lei enviado pelo Executivo no valor de R$ 1.300.000,
para a compra de ônibus, segundo informações da contabilidade e do secretário de serviço, se não me falha engano, que esteve aqui nesta casa para prestar esses esclarecimentos. Então, foi questionado algumas situações. Eles estiveram aqui. Quanto à legalidade do projeto, eu acredito que ninguém teve dúvida com relação a isso. Questionou-se algumas situações e foi enviada a resposta ainda hoje para o Dr. Wagner, como presidente da comissão. E eu, como foi colocado aqui, entendo que essas perguntas deveriam ser encaminhadas pelo presidente, em cumprimento ao regimento interno. Pode até ser excesso de formalidades, mas eu entendo que nós devemos nos precaver. Porque lá fora... uma parte, vereador? Pois não, presidente. Só queria deixar bem claro ao vereador que isso não foi falha da minha parte. Entendeu? Mas eu não estou acusando falha de ninguém. Não, porque às vezes não, presidente. Veja bem, eu disse aqui que está existindo algumas situações constrangedoras. O senhor está colocando uma outra situação. Eu não disse que o senhor falhou. Em momento algum. Com todo respeito, eu não disse que o senhor falhou. Em momento algum. Não o acusei de falha nenhuma. Eu estou dizendo que foi enviado as questões pelo Dr. Wagner, presidente da comissão, enquanto presidente da comissão. E que depois foi verificado que essas perguntas deveriam ser encaminhadas pelo presidente. Então, se houve falha, foi no encaminhamento das questões. Talvez até no afã, na vontade de ter essas respostas para poder dar andamento no projeto, é que eu acredito que o Dr. Wagner fez isso antecipadamente. Mas não foi uma falha da presidência, não foi uma falha do vereador. Não é essa a questão. Eu não estou questionando a falha de quem quer que seja. Eu estou dizendo que existe uma situação, a gente pode resolver mais do que aqui internamente. E eu gostaria que, após o presidente encaminhar esse ofício, porque lá fora pode haver alguém que depois questione a atitude desta casa. E fica muito ruim se lá fora alguém questionar que o ofício tinha que ser encaminhado pelo presidente, foi encaminhado pelo vereador. É uma situação que é um erro muito infantil para essa casa tomar. Eu acho que a gente não pode correr esse risco. Vocês sabem muito bem que existem situações que lá fora alguém pode questionar. Eu não acho que nós podemos correr esse risco. Não é desta casa, não é feitio. Acredito que nenhum dos nobres colegas querer fazer alguma coisa errada que possa prejudicar o município. Então não é falha da presidência, não é falha do nobre colega, não é falha do presidente. Eu acho que a gente pode resolver as situações. E assim que a resposta chegar ao presidente, eu gostaria que ela fosse encaminhada a todas as demais comissões. O questionamento foi feito pela Comissão de Educação, Saúde, mas que ela fosse encaminhada também para as demais comissões para que tomassem conhecimento. E até os vereadores que não fazem parte da comissão também deveriam tomar conhecimento, para poder saber e votar consciente dessa situação. Esse projeto é um projeto muito delicado. Eu acho que ele deve sim ter a tramitação normal, mas ele deve ser bem esclarecido a toda a população, porque não se trata de 1 ou 10 reais, é 1.300.000 reais. Agora eu digo aos senhores, 1.300.000 reais, segundo a informação que chegou a essa casa para comprar 3 ônibus, eu acho que pode ser feito um pouco mais. Segundo a informação que chegou a esta casa. Então agora nós vamos ter as respostas que vieram para o Dr. Wagner, nós vamos ter outros esclarecimentos para poder votar isso com mais consciência, com mais tranquilidade. Nós não estamos aqui simplesmente para dizer sim ou para dizer não. Outras situações anteriores, numa outra oportunidade, o nobre vereador José Carlos esteve nessa tribuna e lamentou extremamente a falta de debate nesta casa. Lamentou extremamente que não havia projetos do executivo naquela sessão para a gente poder discutir. Hoje eu posso dizer aos senhores, concordo com o nobre vereador, que não está aqui pela primeira vez, já foi presidente desta casa. Portanto, há necessidade sim do debate das proposições nesta casa. Como hoje, um pouco antes da sessão, eu questionei ao vereador seu Elcio, o Carlitos, permita assim dirigir como foi o seu nome de campanha, seu Carlito, e ao nobre vereador José Carlos, que também faz parte da comissão de obras, se eu não me engano. Vocês concordam com a retirada do dinheiro de 1.300.000 de obras para compra de veículos, para equipamentos? Ele me disse, concordo. Está certo. Mas é uma questão da gente fazer o debate.
Mas está certo, é a opinião dele. Conforme prevê a lei orgânica do município, se eu não me engano, artigo 11º, o vereador é inviolável na opinião, palavra e voto. Está certo, tem que cumprir. Eu simplesmente acho que precisa, como o Dr. Wagner colocou, alguns esclarecimentos. Nós temos a escola do João Bussini parada. Segundo informações, está sendo feito um levantamento para ver, mas houve questionamento do tribunal. Ora, então informa esta casa, gente. Então que a administração informa esta casa que está tendo questionamento do Tribunal de Contas. Nós não vamos questionar o Tribunal de Contas, nós simplesmente vamos ver o que é possível fazer de melhor para a nossa cidade. Nós temos a escola parada, a escola estadual disse que ia ser terminada, até hoje não. Daqui a pouco inicia um novo ano letivo, sem vaga para as crianças, ou elas vão estudar dentro do ônibus. Então é uma situação que a gente tem que ponderar. Não sou contra, não. Eu acho que tem que adquirir, sim. O quanto melhor for para a nossa cidade, para melhorar a qualidade de vida dos estudantes, da população, das pessoas que necessitam do transporte, ótimo. Excelente. Porém, eu acho que existem prioridades que devem ser cumpridas. Porque a escola do João Bussini não vai sair do lugar e poucas pessoas vão ver, ela não tem a visibilidade que tem um ônibus, claro. O ônibus, todo mundo vai correr na rua e falar, lá o ônibus, lá o ônibus. E a escola vai ficar parada lá. Mas é necessária. É prioridade do município. Eu entendo dessa maneira. Quero deixar claro, presidente, e tenho certeza que constará em ata, que não sou contra a aquisição dos ônibus. De forma alguma. Porém, eu entendo que deve ser feita algumas prioridades para o nosso município. Não adianta nós comprarmos 3, 4 ou 5 ônibus e nós deixarmos quantas crianças à mercê por uma falta de vaga numa escola municipal. E ele está tirando aqui um valor substancial com relação a obras do nosso município, para a compra de equipamentos. Poderia-se adquirir esses ônibus no final do ano, para o ano letivo que vem agora em 2014, e terminar até o final do ano a escola. Se houve algum questionamento, se há algum impedimento, que seja informada esta casa, para que a gente possa ter uma tranquilidade maior para votar nessa decisão. Com relação a algumas situações, eu gostaria de me manifestar, especialmente na moção que foi feita pelo professor Silvio, com relação ao Canastra. Me permita, sim, ele presente. Parabéns, Canastra, que eu acho que é um reconhecimento primeiro desta casa, não sei se houve outros com relação a esse, mas é o primeiro agradecimento ao que você faz, mas não foi o primeiro evento que você fez. A gente sabe de outros mais eventos que você faz e de outras atividades que você também desempenha em nossa cidade. Parabéns ao professor Silvio pela iniciativa, espero acolhimento dos nobres pares e parabéns ao Canastra também. Agora, outras duas indicações do nobre vereador, seu Elcio. Eu acho que caberia nós requerermos da municipalidade a real situação do clube recreativo. Seu Elcio, não estou questionando o seu posicionamento de forma alguma. Eu estou dizendo assim, o clube recreativo, ele é do município? Ele já foi passado para o município? Então, se ele foi passado, eu acho que o seu Elcio está coberto de razão de requerer um teatro lá, um teatro lá. E o clube no Sede Campo, o muro que estava lá prestes a cair, se ele já foi passado para o município, eu também acho que essa indicação do Silvio, né, Silvio? Então do senhor, patrão. Se ele foi passado para o município pode fazer o muro. Se não foi passado, eu acho que a gente está sendo inócuo em algumas situações. Agora, o Canil da PAI, eu acho que nós podemos propor uma situação do município ter um centro de controle de zoonose. Sem não pode, sem estrutura nenhuma. Então, já começou uma obra, então vamos terminar. Lá, seu Elcio, na verdade, quando o senhor veio para cá, para Cravinhos, em 98, 99, aquela parte lá já existia aquela construção que era para ser a sede do Clube Atlético de Cravinhos. O então presidente na época, o Ney Bonavena, que iniciou aquela construção para fazer a sede do Clube Atlético de Cravinhos. E lá foi um parque de exposições, como foi hoje o Guilherme Favati, que é creche, lá foi um parque de exposições.
feito na administração de 78, e na qual o Angola já era vereador na época, e depois foi passado o prédio para o Clube Atlético de Cravinhos. Aí então o Ney Bonavena, na ocasião, iniciou a construção da sede. E depois passou-se para a PAI. Pois não, vereador? Vereador, a respeito do clube, foi feito um requerimento, eu fiz um requerimento para o Executivo pedindo a real situação do clube. E até então não tive nenhuma informação. Então, quando tiver informação, passa para a gente para que não aconteça uma situação desse tipo. Com relação ao projeto de 170 mil também que foi lido, houve essa discussão de foi lido, não foi lido. O vereador colocou a situação de que havia sido lido, né, Éder? E depois o projeto foi lido, senhor presidente. Eu entendo que não há problema nenhum para a gente continuar o trâmite dessa situação. É o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Mais algum vereador queira fazer a palavra? Vereador Silvio. Senhor presidente, senhor secretário Francisco Vesse, nobres pares, munícipes presentes, internautas, ouvintes da Rádio Cravinhos, o que me traz a essa tribuna no dia de hoje são basicamente 4 motivos, né? O primeiro deles é para dizer da justa homenagem que faço ao senhor Carlos Alberto de Oliveira, carinhosamente conhecido por Canastra, nosso amigo, que não só praticou esse evento, mas ele há mais de 20 anos olha equipes de futebol, isso aos sábados, aos domingos, tira do convívio com a família dele e nunca foi remunerado por isso e faz esse belíssimo trabalho também. Parabéns a você, Carlos Alberto de Oliveira. A segunda moção, né, que é da Loja Esperança, fez o Dia das Crianças juntamente com a Municipalidade de Cravinhos, a Prefeitura. Foi no sábado passado. Foi um evento belíssimo, estava lotado de pessoas, não houve nenhuma desorganização, nenhum incidente, né? Então está de parabéns à Loja Maçônica Esperança pela organização e à Prefeitura de Cravinhos pela parceria, que é aquilo que sempre digo, quanto mais mãos forem dadas, mais conseguiremos para o nosso município. A terceira questão que me traz é que hoje é o dia do professor, né? E nós não podemos, essa casa não pode deixar de homenagear este profissional que é responsável pela formação e pelo futuro do nosso país, e tão esquecido economicamente e muito marginalizado quando se trata de sua opinião sobre o que se faz com a educação. E isso é o que nós temos visto. Infelizmente, a nossa educação tem muito a melhorar. Eu acredito que o governo está caminhando nesse sentido, as 3 esferas, né, federal, estadual e também municipal, para que nós tenhamos uma educação de qualidade, para que amanhã nós possamos ser cidadãos com condições de opinar e fazer de fato um país melhor, né? Não é por acaso que o maior ser que passou pela terra, Jesus Cristo, era conhecido como o Mestre. Não tinha outro nome, né? Para finalizar, eu gostaria de tecer também alguns comentários muito sucintos no que tange ao projeto. O que acontece? Vamos falar do nosso caso. Não se questiona a compra de ônibus, pelo amor de Deus, ninguém quer que não compre ônibus. Tem que comprar ônibus, é necessário comprar, vamos comprar ônibus. O que nós pedimos é explicar por que nós estamos deixando de fazer reformas nas escolas e nas creches. Eu, pelo menos, fui procurado para arrumar vaga para um punhado de gente, a explicação é que não tem vaga. Então, se não tem vaga, precisa arrumar creche. Se precisa arrumar creche, a mim me parece prioritário em relação ao ônibus. E nós não estamos trocando 6 por meia dúzia. 6 por meia dúzia, você troca um ônibus por outro. Ninguém viaja em concreto e não se estuda em ônibus, né? Então a gente tem que elencar prioridade.
O que nós estamos pedindo é uma explicação. Olha, vamos reformar, vamos fazer as creches. Pelo menos uma explicação, é o que nós pedimos. Né? E ela está vindo nas perguntas. Pode que com essas perguntas a gente sinta-se esclarecido e vamos votar a favor do projeto também. É só isso. Agora, se a gente não puder indagar, aí nós temos que fechar a Câmara. É só, meus queridos. Obrigado a todos. Mais algum vereador queira fazer uso da palavra? Não havendo mais nenhum vereador queira fazer uso da palavra, vamos dar um intervalo de 5 minutos, voltamos rapidinho para acabar o trabalho dessa casa.
estou entendendo. Quando coloca em obra, você quer tirar fora. Quando não coloca em obra, você está fazendo um peso com medida ali. Certo, é isso, vamos dar sequências ao trabalho de hoje, então. Ô, Beck. Então tem o ofício de
urgência urgentíssima, de número 368/2013. Esse ofício de urgência urgentíssima é aquele, só para o pessoal entender, aquele projeto de R$170 mil. O ofício de urgência está em discussão. Está em votação. Os que for a favor do ofício, permaneçam sentados. Se for contra, fica de pé. Esse projeto não tem parecer. Não. Não. Não tem parecer. Então o ofício de urgência urgentíssima foi rejeitado por todos os vereadores? Não. Seu Elcio e o Toninho, não. Por 9 vereadores e 2 vereadores foi a favor do ofício. Então o projeto de urgência urgentíssima foi rejeitado. Com o voto favorável do vereador Elcio Médico e do vereador Antônio Galati. É isso aí. Requerimento de número 1826/2013. Requerimento de autoria do Cláudio Molesini Teles. Requerimento está em discussão. Requerimento está em votação. É só 2 requerimentos. De quem é esse requerimento? É do Cláudio Molesini Teles. Requerimento está em discussão. Está em votação. Os que for a favor, permaneçam sentados. Se for contra, fique de pé. Senhor presidente, eu sou contra o requerimento e gostaria de dar o meu parecer. Eu sou contra o requerimento porque eu sou contra expor o salário de quem quer que seja, isto é, de qualquer servidor. Então, como eu sou contra a expor o salário, eu sou contra o requerimento. Porém, fazer a relação dos comissionados, tudo bem, mas pediu a remuneração de cada um, eu sou contra. Está constado a ressalva do vereador Angola. Então o requerimento foi aprovado. Não foi aprovado. Foi aprovado. Foi com aprovado, voto é o que eu estou falando aqui. Foi Ó. reprovado. Não, estou falando aprovado, vocês estão entendendo mal. O requerimento foi aprovado por a maioria dos vereadores, com 3 votos contrários do vereador Toninho, Angola e Suécio. Então o requerimento foi aprovado. Está entendendo mal, Fran? Eu entendi que você falou reprovado. Desculpa, presidente. Foi mal. Requerimento de número 1827/2013. Requerimento de autoria do vereador Itamar Gomes Bueno. Requerimento está em discussão. Requerimento está em votação. Se for a favor, permaneça sentado. Se for contra, fique de pé. Requerimento foi aprovado por todos os vereadores. Já foi. Moção de aplausos, de número 435/2013. Moção de autoria do vereador Silvio Luiz Faitani. Moção está em discussão. Está em votação. Se for a favor, permaneça sentado. Se for contra, fique de pé. Moção foi aprovada por todos os vereadores. Moção de aplausos de número 436/2013. Moção também do vereador Silvio Luiz Faitani. Moção está em discussão. Está em votação. Se for a favor, permaneça sentado. Se for contra, fique de pé. Moção foi aprovada por todos os vereadores.
As indicações dispensa votações. A sessão está encerrada. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos. Muito obrigado. Hã? Não apareceu.